prudência, termos discernimento com relação à maneira de falar, com a maneira de andar, com quem andar, o modo de agir, porque nós estamos dentro de um juízo investigativo, nossa vida está sendo passada em revista diante de Deus, a gente não está aqui vivendo de forma totalmente autônoma, totalmente despreocupada. Nós temos que o tempo todo realmente prestar atenção se o nosso comportamento está agradando a Deus. Claro que isso não deve virar uma paranoia, uma forma de você se sentir preso. Isso tem que ser algo que com o tempo você não se cobre mais, isso passa a ser natural na sua vida. Viver de acordo com a vontade de Deus deve ser algo que aos poucos deve fazer parte da sua trajetória, da sua essência. Enquanto você considera isso uma coisa chata, uma coisa difícil, complicada de se fazer, então essa forma de viver de acordo com a lei de Deus ainda não é uma coisa normal para você, ainda é uma coisa estranha, você ainda está lutando para que isso seja normal. Então, gente, qual é a verdade mais importante que nós cristãos sabemos? É o fato de que Jesus morreu pelos nossos pecados e que se nós cremos nele, nós temos a vida eterna. Essa verdade a gente não teria como descobrir sozinho. A gente, no mundo, antes de conhecer a verdade, a gente até ouve essa expressão, Jesus morreu para nos salvar, mas não sabe por que ele tem que morrer, o que é que fez ele morrer, por quantas pessoas ele morreu, e morreu para nos salvar de quem ou de quê. A gente não tem noção das implicações desse acontecimento. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece todas as respostas para essas perguntas. Então, há uma grande quantidade de verdade, de conhecimento que a gente não teria se não fosse o que Deus nos revelou na sua palavra. Agora, essas verdades que a gente aprendeu não são apenas informações, mas devem ser coisas que mudem a nossa vida. A gente tem que viver em nossa vida essa verdade. Ou seja, saber que Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados, da morte eterna, e tratar isso apenas como informação não adianta nada. Essa informação, essa verdade, deve mudar a nossa maneira de ser. Tem coisas que a gente aprende e que a gente não é mais o mesmo depois que sabe disso. Por exemplo, eu saber que o homem pisou na lua não muda nada na minha vida. Eu saber que eu conhecer todo o ciclo da água, conhecer as fórmulas químicas, não muda nada. São informações e pronto. Mas saber que Jesus morreu para me salvar da morte eterna é uma informação que todo mundo deve concordar que é algo que muda totalmente a minha forma de ser. Então, se você é um evangélico, se você é um cristão, está numa igreja, conhece essa verdade, conhece está a par dessa realidade da morte de Jesus. Você sabe disso, mas mesmo assim você vive a sua vida de qualquer jeito, então você está tratando essa verdade apenas como uma informação de livro de escola, não como um princípio, como uma realidade que você tem que agora viver em gratidão, em reconhecimento pelo que ele fez, ser fiel a ele, obedecer todos os seus mandamentos. Então, cada verdade da palavra de Deus deve ser algo que mude e seja fundamental em nossa vida. Olha o que é que diz em Colossenses 4, versos 5 e 6. Diz assim: Colossenses 4, 5 e 6 diz assim, ó. Aqui, Filipenses. Diz assim: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Não sei se na versão de vocês remir o tempo. Talvez remir o tempo em outro verso, né? Que é só aproveitar bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Então, aqui essa primeira parte do verso aí já esclarece uma coisa que
muitas pessoas, muitos cristãos tropeçam, que é a maneira de como saber agir com as pessoas de fora. Às vezes nós, no dia a dia, nós somos tudo menos cristãos, infelizmente. Essa é a verdade. Gandhi, ele disse que admirava muito Jesus. Gandhi era hindu, ele não adorava a Cristo, né? Mas ele dizia que admirava muito Jesus. E ele até seria cristão se não fosse pelos cristãos. Tem uma outra frase mais moderna que diz assim, que Jesus é legal, mas o fã-clube é que estraga. Ou seja, os ensinamentos de Jesus são legais, mas os professos seguidores dele estragam toda a experiência, estragam todo o conceito, né? Então, Paulo, ele citando o profeta Isaías, diz que os crentes podem até afastar os descrentes. Olha o que diz lá em Isaías 52:5. Isaías 52, verso 5. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor? Pois o meu povo foi levado por nada. Os seus opressores dão uivos, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado todo dia sem cessar. E lá em Romanos 2:4 diz o seguinte. 2:4 diz assim: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então, muitas vezes o cristão, o evangélico, ele tem comportamentos, tem maneiras, tem falas que se tornam piada lá fora e que acabam deturpando e piorando a imagem da igreja na sociedade. Quando a gente vai pregar para as pessoas no sábado à tarde, quando a gente vai dar estudo, a gente já percebe no olhar das pessoas o olhar de desprezo, de escândalo que o evangélico já tem. Então eles pensam que todo mundo é do mesmo jeito. E eles não sabem que nós somos diferentes. Então eles pensam que todo evangélico é safado, todo evangélico é mentiroso, que os pastores da igreja adventista vivem se enricando, se enriquecendo à custa dos membros, que tem uma mulher em cada cidade. É isso que eles pensam. Que que nas igrejas tem aquelas sessões de exorcismo falso, aquela gritaria. Então todos os evangélicos, todo mundo é colocado no mesmo pacote por causa daquele grupo ali específico que representa mal o nome de Deus. Então, para você ver como às vezes o nome de Deus é blasfemado entre os de fora por causa daqueles que são de dentro. Então, às vezes em reuniões familiares, a gente está ali com a família e às vezes você escuta alguma piadinha com a sua fé, você escuta ali alguma eles fazem ali alguma coisa engraçada, uma piada ali realmente com a sua maneira de ser, porque eles colocam você no mesmo pacote daqueles que representam mal o cristianismo. Então a maneira como agimos em relação aos outros, especialmente aos que não compartilham da nossa fé, faz toda a diferença. Então, um lar cristão, um grupo de jovens reunidos para fazer oração, não para travessuras, não para baderna, pequenas gentilezas e um espírito calmo e paciente falam muito para aqueles que nos observam, tentando perceber se a nossa profissão de fé é autêntica ou não. Olha, isso aqui é muito importante. A melhor forma de você provar que você é um cristão de verdade não é debatendo, não é fazendo uma palestra, um sermão. É você agindo diferente do que eles esperam que você aja. O mundo espera que você haja da maneira que eles já fizeram aquele estereótipo, que você é daquele outro grupo. Mas quando você demonstra gentileza, quando você demonstra compreensão, quando você demonstra companheirismo, solidariedade, quando você demonstra humanidade, e assim você mostra o seu coração, o seu amor pelas pessoas, isso é o maior testemunho de que você é um cristão de verdade. Agora, quando o cristão ele é preconceituoso, quando o cristão ele é violento, quando ele é agressivo, quando ele fala imoralidade, quando ele diz essas coisas, isso aí já pronto. Isso aí já matou todo o sermão, tudo que ele poderia fazer.
Então, gente, é por isso que nós temos que zelar pelas nossas redes sociais. O que é que você curte, o que é que você reposta, o que é que você compartilha. Você não está postando aquilo ali só para você. O nome é rede social porque o mundo todo está vendo o que você está postando. Se você quiser colocar num lugar que ninguém vê, você coloca na sua galeria do seu celular, que aí só você vê. Mas na rede social todo mundo está vendo, todo mundo está analisando. Você não é uma pessoa avulsa, aleatória, que está usando a rede social. Você é um cristão. Você não está representando, você está representando a sua igreja e, acima de tudo, você está representando o seu Deus. Então, os seus seguidores que não são da igreja estão olhando para o que você está postando e ali eles estão analisando se aquilo ali realmente é a postagem que um cristão de verdade faria. Então, preste atenção no que você tem colocado nas redes sociais, no que você tem conversado no seu dia a dia. Às vezes a gente está numa viagem e às vezes tem um irmão ou outro que começa a falar de política e o motorista não é da igreja. Ou tem alguém no carro que é alguma visita, algum parente. E às vezes na igreja tem uma visita que chega lá, senta no banco e os irmãos começam a falar mal uns dos outros, de quem não está presente, sem se importar com a visita. Parece até aqueles pais que ficam brigando na frente dos filhos, nem se importa se o filho está testemunhando aquela coisa feia, aquela vergonha. Ficam brigando, ou se não falando de moralidade, falando coisas que não devem na frente das crianças, nem se importando com a presença delas. Então tem cristãos que são assim, sem noção, e são assim, insensíveis com a visita. Nós temos que entender que a visita é a nossa prioridade, nós temos que tratar ela com todo carinho, com todo amor, para que ela tenha uma boa impressão da igreja. Então, essas conversas, claro, ele não deve ter em momento nenhum, principalmente na frente de uma visita, na frente de um amigo que está ali conhecendo a verdade. Então, o cristão ele precisa ser exemplo em todos os momentos, tanto quando estiver cercado das pessoas, principalmente quando estiver sozinho. Então, quando o cristão ele tem uma vida dupla, na frente de todo mundo ele é um santo e no particular ele é um depravado, ele é um perverso, aquilo ali não vai conseguir sustentar por muito tempo. Os costumes feios e errados que ele tem no privado, aos poucos ele vai soltando nos ambientes para onde ele circula. E as pessoas vão percebendo que ele não era aquilo que ele dizia ser. Então nós temos que realmente zelar pelo nosso testemunho, zelar pelo nosso exemplo, o que a gente deixa. E ter o freio na língua, exatamente. Então se você, no sábado de manhã, você prega lá na igreja, passa a lição, e no sábado à noite, quando você se senta na calçada, você mete o pau para focar dos outros, isso aí, seus vizinhos sabem que você é um cristão de fachada. Você é só mais um, e nem tem um católico não praticante, você é só um adventista não praticante. Você é só uma pessoa que vai para a igreja bater o ponto e volta. Então, se você vai para uma rodinha, vai para uma praça, vai para uma calçada, vai para a área da casa de uma pessoa para fofocar, já acabou, você não é mais cristão. Então, zere pelo que você fala. Zere pela maneira como você fala. Lembre-se que aqui o verso diz que a palavra dita por vocês seja agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. O cristão não é ignorante. O cristão, ele não vive dando patada nos outros. Ele não vive respondendo de forma ácida. O cristão ele aprende a domar sua língua, falar como Jesus falaria. Eu sempre digo aqui, as maiores repreensões de Jesus, ele falava quase chorando, de pena por causa daqueles que ele estava falando. Lá, Mateus 23, quando ele fala, ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, Ellen White diz que ele falava com lágrimas na voz. Então, se Jesus, que é o rei do universo, criou todo mundo ali, tudo que existe ali veio das mãos dele, ele ainda sabia falar com todo carinho, com todo amor, apesar da indignação que ele estava sentindo. Então nós somos cristãos, pequenos cristos, por que a gente aprende, ele quer falar do nosso jeito? Aprenda a domar a sua língua, que nós possamos aprender a domar a nossa língua, certo? Porque a nossa língua está lá em Tiago 2 ou Tiago 3, tem um capítulo só falando sobre o potencial da língua, como ela pode jogar a gente para o céu, como pode jogar a gente para o inferno. Lembre-se, um princípio para você aprender a
Uma coisa que você tem que colocar, você tem que falar na sua mente toda vez que você quiser dizer algo que não deve. Lembre assim, a mesma boca que eu uso para cantar louvores do inário, a mesma boca que eu uso para dar estudos, que eu uso para pregar, eu vou usar essa mesma boca para falar um palavrão, para falar uma coisa imoral, para dizer uma coisa obscena, para falar mal de alguém, para caluniar uma pessoa. Então pense o seguinte, a minha boca que eu consagrei para Deus, eu vou usar para o que não deve? Então, coloca essas perguntas na sua cabeça e você vai realmente, a partir desse dia, filtrar as suas palavras. Então, em vez de trazer um tom agressivo, nossas palavras precisam ser apropriadas e agradáveis para aqueles a quem nos dirigimos, para que saibam como deve responder cada um. Só o Espírito Santo pode nos dar as palavras certas, no momento certo, com o propósito certo e preparar o coração dos ouvintes para a mensagem que devemos proclamar. Então, peça a Deus para que a sua palavra seja sempre uma palavra bem-vinda em todas as ocasiões. Todo mundo conheça você como uma pessoa que sabe dizer a coisa certa. Está todo mundo ali acabunhado, está todo mundo ali triste, depressivo, e você chega com uma palavra de conforto, de esperança. Está ali uma pessoa com uma necessidade grande na sua vida, você vai lá e diz exatamente o que a pessoa precisa ouvir. Se todos nós fôssemos conhecidos assim, nossas igrejas estariam muito mais cheias e as pessoas sentiriam muito mais vontade de ser como nós. Então, nós vamos pedir a Deus hoje essa mudança no nosso comportamento e na nossa comunicação. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esses conselhos que o Senhor nos deu na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos vasos de bênçãos, que o Senhor possa nos usar completamente para a Tua obra. E usa também, Senhor, a nossa língua, para que ela seja totalmente consagrada para Ti. Assim como os judeus ofereciam sacrifício de tudo, nós queremos oferecer o sacrifício das nossas palavras. Que nós possamos entregar a nossa comunicação, nossa linguagem, nossa maneira de falar nas Tuas mãos, para que o Senhor tempere nossas palavras com sal, para que nós possamos falar apenas o que o Senhor falaria se estivesse no nosso lugar. Agora abençoe o estudo do livro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode apunhar, Socorro.